Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 14, segunda-feira, 14 de fevereiro. Hoje é dia de São Cirilo e São Metódio. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu-se para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, um dia Jesus chegou em um determinado lugar, um povoado, onde eles conheciam Jesus, assim por diante, mas a fé era muito fraca, porque eles pediram um sinal para Jesus. Apesar de que já tinham ouvido falar das curas que Jesus realizava, as pessoas que procuravam a conversão, que deixavam a vida errada para trás, mesmo assim, eles pediram um sinal para Jesus, para poderem acreditar nele como Salvador, como o Messias. Diz o Evangelho que Jesus ouviu aquilo, suspirou profundo e disse: não vai ser dado nenhum sinal. Pegou, entrou na barca e foi para outro lugar. E deixou aquele povo que não o aceitou como o Messias. Filhos, trazendo esse Evangelho para a nossa realidade atual, hoje também nós podemos dizer assim, quantas pessoas hoje que têm dificuldades em aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como Redentor. Nossa, quantas pessoas hoje que têm dificuldades. Sabe quando a pessoa começa a pôr empecilho em relação à sua fé? Ah, não quero saber disso agora. Ah, eu sou meio tranquilo nesta área de rezar, de igreja e assim por diante. Começa a colocar empecilhos, barreiras, tropeços, enfim, ela acaba ficando para trás. Se naquela época já acontecia isso, hoje a realidade é a mesma. Mas se percebe aqui que Jesus respeitou a vontade deles. Jesus ele foi para outro lado, também apresentar lá o reino de Deus. Filhos, quando nós encontramos pessoas nessa situação, sabe, quando pedem prova disso, prova daquilo em relação a Deus, ou ela aceita ou não aceita. Para acreditar em Deus, não precisa, eu quero uma prova concreta, ou aceita ou não aceita. Se eu tenho Deus como meu Criador, como meu Pai, eu tenho que acolher aquilo que Ele me ensina. Se eu creio que Jesus é o meu Salvador, então eu vou acolher Jesus como meu Salvador. Não vou querer pedir provas para acreditar que Deus existe e assim por diante. Não, não é por aí não. Relação às coisas de Deus, ou eu acredito em Deus, ou eu não acredito. Ou eu sou uma pessoa de fé, ou eu não sou uma pessoa de fé. Com Deus não tem meio termo. Essa é a verdade. Com Deus não tem meio termo. Ou eu sou um cristão de verdade, ou eu não sou cristão de nada. Deu para você entender? As coisas de Deus, meus filhos, não tem como ficar em cima do muro. Ou eu aceito de verdade, vivo a minha fé, ou eu deixo Deus de lado, deixo a minha fé de lado e vou viver a minha vida no vazio. Por isso, meus filhos, que nós possamos, com a graça de Deus, sua misericórdia, sermos pessoas de fé, não ficar questionando as coisas de Deus, mas abraçar Jesus Cristo como nosso Salvador, como caminho, como verdade e como vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.